Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 435. A Gênesis capítulo 18, Sinais dos Tempos. Então nos encontramos ainda na questão de número 15, Sinais dos Tempos. E pode ser que hoje aproveitemos um pouco mais a oportunidade que nos foi concedida. Podendo ser que ultrapasse de 4, 5 vídeos nós obedecemos também ordens, né? Então, como dissemos no vídeo anterior, a humanidade, vamos dizer assim, todos nós necessitamos passar por todo esse processo. Existe um ditado que diz mais ou menos assim. Se você quiser anotar, por gentileza, fique à vontade. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Em ambas as partes, é glorioso vir. Mas quanto sofrimento aquele outro enfrenta durante o seu percurso evolutivo, já que optou pela dor. Porque quantas pessoas, com todo respeito, isso é um estudo, quantas pessoas que você a orienta, mas fulano, Bertana, a bebida faz mal, o cigarro faz mal, entra num orifício e sai pelo outro. Não é verdade? A pessoa não se importa. A pessoa não se preocupa, ela não dá atenção ao que você ali está dizendo. De repente, ela começa a sentir uma dor no estômago ou uma dor nos pulmões. Vai ao médico. Lá no médico, os exames constata câncer pulmonar, proveniente do excesso de nicotina. Câncer no intestino, câncer estomacal, câncer na garganta, na traqueia, né? Proveniente da nicotina, proveniente da bebida. Isso significa que quando você levou o conhecimento daquela pessoa, se ela tivesse parado, obviamente isso significa veio pelo amor, parou. Mas não, ela continuou. Foi ao médico um dia quando lhe apareceu uma dor. E o médico lhe informou a presença de um câncer maligno. Se tem a pessoa paciência, resignação, aceitação e humildade, ela ainda consegue, mesmo através daquela imprudência que caracteriza suicídio, consegue ela
rever um pouco da imprudência a favor dela, ou melhor, revertendo um pouco a imprudência a favor dela, porque ela soube aguentar aquela imprudência dela. Mas e se ela se revolta? Ela se perde mais na evolução. Então, olha só para você ver. A viver que nada se perde do que haja ganho em perfeição. Em suas existências anteriores, depara com a razão do que é hoje. E reconhece que, do que ele é hoje, qual se fez a si mesmo, poderá deduzir o que virá a ser um dia. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Que tens plantado é o que irás colher. Plantastes morango? Tenha certeza de que você irá colher morango. Plantastes vento? Colherás vendaval. Isso faz parte dos desígnios de Deus. Isso não é praga, não é maldição, isso não é agouro. Não existe nada de sobrenatural e nada de miraculoso, maravilhoso. É um processo natural na evolução. Se tu jogas uma pedra para cima e embaixo permanece, e pensas que na tua cabeça ela não retorna, ignorantes por vezes demonstra. Ah, mas eu jogo uma pedra para cima e saio de baixo. Tudo bem, é um direito da pessoa. Mas é preciso entender que o ferimento que aquela pedra causar na cabeça de outra pessoa, a pessoa responde por aquele ferimento causado na cabeça do outro. Então não adianta jogar pedra. Não adianta a maledicência. Não adianta falar mal, apontar os defeitos. Nós sabemos, nós temos conhecimento. Não tivemos oportunidade, o direito, não tivemos todo o tempo possível para semear. Sim. Que hajamos com dignidade no momento da colheita, que pelo menos não reclamamos. Que pelo menos não reclamemos. Hajamos com dignidade. Hajamos com respeito. Que reconheçamos que tudo que estou passando, Deus não tem nada com isso. A humanidade, muito menos. O único responsável, perdão do termo, por todas as desgraças que enfrento, eu mesmo sou o único responsável. E é justamente por esse não reconhecimento que não descrucificamos o Cristo. Porque nós achamos que não merecemos passar por determinados processos de flagelos no mundo em que nos encontramos. Não é verdade?
Muitas pessoas, isso não é julgamento, isso é um estudo que leva ao despertar da consciência. Mas muitas pessoas, ele deposita, perdão do termo, toda a má sorte ocorrida em sua vida, todo o prejuízo, por que não um outro termo? Ele deposita toda a desgraça que ocorreu em sua vida nos governadores, no presidente da República, nos presidentes, nos deputados, nos senadores, nos ministros, nos prefeitos, nos vereadores, nos juízes, nos delegados, nos policiais. Mas ele não é capaz de parar e pensar que se ele tivesse agido de acordo com os desígnios de Deus, em momento algum, ele seria punido, porque ele é punido por aquilo que ele faz, ele é punido por aquilo que ele é. Na contraversão das leis, é por andar ilegalmente, pois haja corretamente, cumpridor dos seus deveres para ver o que acontece. Ninguém lhe perturba. Ele ainda serve de exemplo a ser seguido por muitos outros. Quantas pessoas nós conhecemos no mundo físico que muitas outras pessoas os seguem, os têm como exemplo? Nossa, essa pessoa, nossa, aquela pessoa, que maravilha. Ai, se eu tivesse pelo menos 1% que aquela pessoa tem, se eu fosse 0,5% que aquela pessoa é, mas todo mundo consegue. Nós não podemos é desistir. Então, na questão de número 16, Hippolyte Léon Denis Rivail, ele continua nos esclarecendo da seguinte forma: com a ideia de que a atividade e a cooperação individuais, com a ideia de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização se limitam à vida presente, que antes a criatura nada foi e nada será depois, em que interessa ao homem o progresso ulterior da humanidade? Olha que interrogação excelente. Com a ideia de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização se limitam à vida presente, que antes a criatura nada foi e nada será depois, em que interessa ao homem o progresso ulterior da humanidade? Resposta ou sequência: que lhe importa que no futuro, sequência, que lhe importa que no futuro os povos sejam mais bem governados, mais ditosos, mais esclarecidos, melhores uns para com os outros? Não fica perdido para ele todo o progresso, pois que, olha que maravilha, pois que deste nenhum proveito tirará?
deste nenhum proveito tirará? De que lhes serve trabalhar para os que hão de vir depois, se nunca lhes será dado conhecê-los, se os seus pósteros serão criaturas novas, que pouco depois voltarão por sua vez ao nada? Sob o domínio da negação do futuro individual, tudo forçosamente se amesquinha às insignificantes proporções do momento e da personalidade. Olha que maravilha. Então não adianta querer dar salto na evolução. Tudo caminha, vamos dizer, a passos de tartaruga, mas obedecendo os desígnios de Deus. Entretanto, que amplitude, ao contrário, dá ao pensamento do homem a certeza da perpetuidade do seu espiritual, ou melhor, do seu ser espiritual, que de mais racional, de mais grandioso, de mais digno do Criador do que a lei segundo a qual a vida espiritual e a vida corpórea são apenas dois modos de existência. Apenas dois modos de existência: a espiritual e a física, a perecível, mais necessária ao princípio inteligente, sem o qual esse princípio inteligente ele não escala a escada simbólica de Jacó. Segundo a qual a vida espiritual e a vida corpórea são apenas dois modos de existência que se alternam para a realização do progresso, que nós acabamos de dizer, que de mais justo há e de mais consolador do que a ideia de estarem os mesmos seres a progredir incessantemente. Primeiro, através das gerações de um mesmo mundo, de mundo em mundo, depois até a perfeição, de mundo em mundo, depois até a perfeição. É de extrema importância dizer isso, que um dia o ser, ele, depois de evoluir tanto, ele expande. E ao expandir, ele irradia e irradia. Como, por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo, como estávamos dizendo nos vídeos anteriores. Nosso Senhor Jesus Cristo não tem forma. A forma de nosso Senhor Jesus Cristo, nós o vemos em uma flor, em um pássaro. Nós o vemos e o sentimos no oxigênio,
no ar. Nós o sentimos no ambiente onde nós nos encontramos. Porque nosso Senhor Jesus Cristo se faz presente tanto quanto Deus. Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ilimitado, que não teve princípio. Nosso Senhor Jesus Cristo é onisciente, onipresente, onipotente, limitado, que para nós ele é ilimitado, devido ao nosso grau parco de evolução. Então, nosso Senhor Jesus Cristo para nós é ilimitado. Nós somos limitados. Mas nós temos que entender que a caminho da evolução todos nós nos encontramos. E que um dia também, nas condições as quais nosso Senhor Jesus Cristo hoje se encontra, nós nos veremos. Nós nos veremos. Nós nos encontraremos nas condições que ele hoje se encontra. Só que é preciso dizer, quando nós chegarmos na condição que ele hoje se encontra, ele, trilhões de anos-luz à nossa frente, estará. Porque faz parte da lei do progresso. Meu pai trabalha e eu também. Jesus não estaciona. Jesus não cruza os braços. É o progresso ininterrupto, incessante. Então é natural que quando nós chegarmos, vamos pensar da seguinte forma, só pensando. Hoje nós nos encontramos no grau 5, Jesus no grau 10. Vamos pensar só para você entender. Um dia nós vamos chegar nesse grau 10. Só que Jesus, ele vai estar no grau 15 ou 20. Ele não vai parar no tempo e nos esperar. Não. É incessante a evolução de todos os seres. Inclusive do professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes e muitos outros seres. Você acha que esses, com todo respeito, você acha que esses seres, eles estacionam quando nós nos estacionamos? Ah, eu vou me estacionar aqui, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo. Pois bem, meu filho, continue aí estacionado. E não se esqueça, o dia que você resolver se levantar, nos chame que aqui viremos te amparar. Imagine só, eu me sento embaixo de uma sombra, Bezerra e Eurípides também se sentam ali, colocam a mão no queixo e ficam a pensar. Meu Deus, quando é que deixaremos essa sombra? Não é assim. A evolução é ininterrupta, incessante, independe do homem. Depende de Deus, né? Então, depois até a perfeição, sem solução de continuidade. Todas as ações têm uma finalidade. Então, olha só para você ver. Sem solução de continuidade, todas as ações têm, então, uma finalidade, porquanto, trabalhando para todos, cada um trabalha para si e reciprocamente. De sorte que nunca se podem considerar infecundos nem o progresso individual, nem o progresso coletivo.
não podemos considerar infecundo. De ambos esses progressos aproveitarão as gerações e as individualidades por vindouras, que outras não virão a ser, senão as gerações e as individualidades passadas em mais alto grau de adiantamento. É de se parar e de se pensar que todos nós somos responsáveis pelo que falamos, desejamos e pensamos. Falamos, desejamos e pensamos. É de se pensar antes de cometer todo e qualquer ato, tanto positivo quanto negativo, porque até que ponto aquele positivo é positivo, até que ponto aquele negativo é negativo. É preciso raciocinar. Mas a doutrina dos espíritos, ela nos orienta, nos consola. Vamos para o próximo vídeo.